pessoal, vou trazendo pra vocês mais um review pro canal. Dessa vez, minha review sem spoilers de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o filme que dá início à fase 5 do CM. Então vambora, né? Minha voz tá um pouco assim, né? Porque eu acabei gripando, então esse vídeo está saindo alguns dias depois do planejado. Mas semana que vem vai sair certinho minha review com spoilers do filme, beleza? Mas vamos lá, né? Vocês já viram um pouco da minha opinião sobre o filme, no meu vídeo de primeiras impressões, onde eu dei um 7,5. Então vamos falar um pouco do porquê, né? Então, vamos lá. Desde Ultimato, a gente sabe que a Marvel tá lançando muita coisa com pouco tempo pra gente processar as informações. E isso acabou afetando, né, o trabalho de algumas produções e a qualidade. Mas aí que tá. Saiu uma nota, né, que o Kevin Feige agora vai dar mais espaçamento para as produções. Então esse ano provavelmente a gente só vai ter Loki segunda temporada. A gente só vai ter Invasão Secreta de séries do Disney Plus. Talvez o What If 2 ou X-Men 97. Vai 93, esqueci agora. Mas filmes a gente só vai ter agora Guardiões da Galáxia em maio e as Marvels, que é a continuação de Capitã Marvel, lá em novembro. O filme foi adiado, ia ser em julho, agora é em novembro. Mas enfim, né? Eu diria que o pessoal pegou pesado com a fase 4, dizendo que é um lixo e tal. Não. Se for comparar a fase 4 com as outras anteriores, compara os filmes. Porque as outras não tinham séries. No máximo a fase 2 com Agentes da S.H.I.E.L.D. pra frente. E vocês sabem, Agentes da S.H.I.E.L.D. é a minha série preferida da Marvel. Mas enfim, a fase 3 que foram ter as outras séries, tipo Demolidor, Jessica Jones, Defensores, Luke Cage, Justiceiro, Punho de Ferro, Fugitivos, entre as outras, né? Mas aí que tá, eu acho que se for comparar a fase 4, eu deveria comparar os filmes. Viúva Negra, muita gente fala que é um filme ruim, mas aí que tá. Esse filme, primeiramente, pra mim, ele deveria ter saído em 2020 mesmo. Só não saiu por causa da pandemia. E isso foi o que ferrou com tudo. Que atrasou demais. E acabou que o filme, né? Quase ninguém mais estava empolgado. Fora que os vilões desse filme são chatos. São horríveis, né? O Dreykov e a treinadora. Quanto a Shang-Chi, foi uma surpresa bem bacana. Inclusive se tornou meu filme de origem preferido, né? Do CM. Aí tivemos Eternos, que foi um filme mais diferente, né? O pessoal vivia reclamando que a Marvel só fazia a mesma fórmula. E quando eles apostaram no diferente, foi um filme divisível. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que é um filme ok. Mas que, tipo, tentou apresentar muitos personagens no espaçamento que não deu e a história se arrastou em algumas partes. Quanto assim volta pra casa? Só elogios, né? E aí veio o ano passado, que foi bem tenso para os filmes. Teve Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que pra mim é um filme ok, pra mais ou menos. A direção é boa, a fotografia é boa, mas o que ferra é o roteiro. Thor, Amor e Trovão é uma galhofa. E Pantera Negra, eu acho que pra mim foi o que deveria ter sido. Um filme sobre luto, perda, amadurecimento e como seguir em frente. Mas, enfim, vamos pra Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, né, que é o assunto desse vídeo. Olha, o filme nunca se propôs ser um Vingadores da vida. E olha, existem 4 Vingadores. Quando a gente fala filme nível Vingadores, o pessoal já pensa, Guerra Infinita Ultimato. Mas não, eles esquecem que veio Vingadores 1 e Era de Ultron primeiro. Se eu fosse comparar Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com algum filme em quesito importância, eu colocaria ao lado de Guardiões da Galáxia 1 e Thor Ragnarok. Porque apresentam coisas que serão importantes para o futuro, mas ainda é a própria aventura contida. Tipo, não é o intuito de ser algo grandioso, não. É uma aventura assim. E outra, o pessoal tem que baixar essas expectativas, pô. É um filme do Homem-Formiga. Os filmes do Homem-Formiga só apresentaram algumas coisas que seriam relevantes para outros filmes do futuro. Por exemplo, Homem-Formiga 1 apresentou o Scott, essas coisas que seriam importantes em Guerra Civil. Homem-Formiga 2, o pós-créditos mostrou o que é que eles poderiam usar em Ultimato. Já esse filme, nossa, ele tá encaminhando para Vingadores Dinastia Kang. Então,
é só um filme de passagem mesmo. Vamos falar um pouco sobre os personagens. O Scott, pra mim, ele continua com a essência que ele teve nos filmes anteriores, né? Aquele paizão e tal, essas coisas. Mas aqui ele tá começando a sentir, né? Os anos que ele perdeu com a Cassie. Primeiro por estar preso, depois por estar preso de novo, e depois por causa do blip, que ele ficou preso no reino quântico por anos. E aí, quando a filha começa a agir de algumas formas, ela meio que às vezes joga a desculpa de você não teve lá, né? E meio que o que move o Scott nesse filme é a própria Cassie. Tipo, ele continua sendo aquela boa pessoa que a gente conhece, ele fica dedicado a uma causa. E quando ele vai pra cima do Kang, depois de alguns acontecimentos, ele vai com sangue nos olhos. Tipo, continua sendo aquele Scott que a gente viu nos 2 filmes anteriores, mas continua sendo também o mesmo Scott que a gente viu em Vingadores Ultimato. E tipo, agora que meio que acabaram as ameaças, né? Ele tá vivendo a vida de boas. Até que acontece toda a parada deles irem pro reino quântico. Quanto a Cassie, eu acho que foi um filme bacana pra apresentá-la. Essa versão mais adulta dela, né? A gente viu um lado meio rebelde, mas também heróico, que ela tá querendo seguir os passos do pai. E às vezes isso leva ela pra um caminho que talvez o Scott não goste, mas a gente vê que ele a apoia, ele tá lá pra proteger ela e se preocupa muito com ela. E bom, eu acho que foi uma ótima adição. Eu acho que vai ser bacana acompanhar a Cassie nas próximas produções, né, da Marvel. Sobre a troca de atriz, né, da Emma Fuhrmann pra Catherine Newton. Lamento, né, pela substituição, mas eu gostei da Cassie e da Catherine. Foi bem bacana. E particularmente eu acho, né, que o filme deveria ter se chamado Homem-Formiga e a Estatura de Quantumania, né, porque a Vespa da Hulk quase não aparece, né, mas vamos chegar lá. Agora vamos falar um pouco do Kang, né. Olha, ele é um ótimo vilão. Jonathan Majors arrasou, mostrou, né, uma personalidade bem diferente daquele que permanece que a gente viu lá em Loki. E, nossa, se eu fosse classificá-lo como vilão, eu colocaria ele como um Ultron, mas calma, não o Ultron de Vingadores 2, mas o Ultron de What If. O Kang foi o que o Ultron deveria ter sido em Era de Ultron, tá ligado? Ele foi ameaçador, ele impôs respeito lá, ele lutou bem. Mas aí que tá, eu senti em algumas partes que eles seguraram a coleira, eles seguraram a corda para o Kang não extrapolar. E por que isso? Porque eles precisam mostrar o potencial total do Kang em Dinastia Kang, não em Quantumania. Quantumania ele precisa ser uma ameaça, mas não mostrar tudo do que ele é capaz ainda. Entenderam? Mas só elogios para o Jonathan Majors, ele foi sensacional, uma das melhores atuações do filme, se não a melhor, né? Vamos falar um pouco da Hope. O papel dela com certeza foi diminuído por causa das tretas que teve lá com os depoimentos da Evangeline Lilly sobre a vacina e tal. Olha, a presença da Hope no filme, pra mim, foi quase inexistente. Ela tava ali quando precisava, ficou ali fazendo... O núcleo dela no filme foi mais entre ela, a Janet e o Hank. Só mais pro final mesmo, que foi ela e o Scott. Mas eu sinto que a Vespa foi uma personagem de suporte nesse filme mais do que uma co-protagonista. Talvez a gente veja mais da Hope no futuro, né? Mas enfim. Janet. Finalmente nós podemos ver mais do passado dela. Eu gostaria que a gente explorasse mais ainda, mas o que a gente conseguiu foi bacana. A gente viu o passado dela com o Kang, a gente teve um backstoryzinho, né, dela com o Kryla. E a gente vê o medo genuíno que ela tava, né, de retornar ao reino quântico. Mas ela ficou um tempão, né, tipo, não, deixem pra lá, a gente tem que vazar, não posso falar nada, mas enfim, quando ela cede, é ok. Eu achei bacana, eu acho que a personagem só meio que ficou escanteada lá pro final do filme mesmo. Mas eu entendo, depois que o primeiro e o segundo ato tiveram suas partes focadas nela, foi melhor focar nos outros mesmo. Quanto ao Hank, ele tá tão presente quanto a Hope, né? Ele quase não aparece no filme, quando ele aparece ele faz uma coisinha ou outra, tem uma certa importância perto do final, mas é isso. E o Hank tá mais de boas, eu senti nesse filme, tá mais suave, né? Comparado ao aos 2 anteriores, né?
Quanto ao Kryla, ele é uma participação bem pequena. Eu senti que ele cumpriu o que se propôs, né? Tipo, foi o ex da Janet. Isso eu já tinha nos materiais promocionais, então não é bem spoiler. E aí ele aparece, conta um pouco do backstory deles, depois faz o lance e tchau. Não aparece mais na trama. Agora o que falar do MODOK, né? Esse personagem é bizarro. Tanto com elogios, tanto quanto coisas ruins. Porque na moral, mano, que personagem bizarro. Primeiro, é uma cabeçona feia. Tá, nos quadrinhos também é feio, né? Eu não sei como adaptariam de uma forma melhor, mas ficou bem esquisito. E eu acho que essa foi a proposta. A história, né, sobre quem é o MODOK foi uma adaptação. E eu acho que ficou até bacana. E ele meio que ficou patético graças a isso. Então, mas eu ainda acho que há espaço para uma outra versão do MODOK aparecer no futuro. Porque afinal de contas nós tivemos todo o lance, né, dos 2 mandarins falsos em Homem de Ferro 3. E aí sim o mandarim, né, do Wen-Wu apareceu em Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis. Então eu acho que o MODOK ainda pode reaparecer, né, uma outra versão no futuro. Mas por enquanto esse MODOK do filme é o que se propõe, né. É um capanga, é ameaçador, mas é patético. E eu acho que ele serviu mais como alívio cômico do que como terror, né? A ameaça. Agora vamos falar um pouco da trilha sonora. A trilha sonora do filme, se salvo engano, é composta pelo mesmo dos filmes anteriores. E continua bem no nível ok. Mas eu senti, né, que eles deram elevada, deram mais instrumentos, mais um pouco de ação. E eu gostei da trilha sonora, não teve nada que me incomodou particularmente. Eu só queria ter escutado Yellow Brick Road em algum momento do filme, né? Mas beleza. Quanto ao CGI, gente, o filme se passa quase inteiro no reino quântico, então obviamente ia ter muito CGI. Particularmente não me incomodou, tá de boas. Então não tem muito o que eu falar do CGI, né? Quanto à fotografia do filme, eu achei ok. Tinha alguns momentos que estava escura, mas eu acho que podem corrigir isso quando lançarem o filme no Disney Plus. Particularmente também não teve nada que, se destacou, me atraiu. Eu acho que poderiam ter caprichado um pouquinho mais no reino quântico, né, no visual. Mais uma pegada algo dos filmes do Doutor Estranho mesmo, mas eu entendi, não era bem o foco deles, né? O foco deles foi mais na narrativa do que nos outros aspectos. E quanto à direção do Peyton Reed, pra mim, foi ok. Foi o melhor filme da trilogia do Homem-Formiga e ele joga no seguro, né? É um filme do Homem-Formiga, não tem tanta piada quanto os anteriores, é um pouco mais sério, mas ele cumpriu o que se propôs, né? Eu não veria uma possibilidade para Homem-Formiga 4 no futuro, eu não acho que vá acontecer. É possível que aconteça, mas se acontecer, eu gostaria que fosse uma história mais sobre o passado do Hank e da Janet como Homem-Formiga e Vespa, do que uma história do Scott, da Hope, da Cassie. Porque, tipo, realmente, no momento que o filme se encerrou, eu diria que não tem mais nada pra contar sobre os personagens, a não ser, obviamente, né, Vingadores, Dinastia Kang e o futuro. Mas é isso, essa foi minha review sem spoilers do filme, espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder um vídeo novo, fico dos corações, já deixa um forte abraço, até a próxima aí, falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.